Ainda dentro do fundamento, eu quero dizer que a gente precisa se preocupar também com a sobreposição de conteúdo entre as plataformas de mídias sociais. E aí uma pergunta que sempre fazem é: eu posso postar o mesmo conteúdo, que eu faço no Reels, lá no TikTok, lá no Shorts? A resposta para isso vem através do estudo de sobreposição. O que que significa isso? Significa que se eu estiver no Instagram e se os meus seguidores, né, que estão no Instagram, também estão no TikTok, se eu fizer o mesmo conteúdo, de fato não tem valor nenhum. A pessoa não tem uma razão para me seguir em um dos 2 lugares, já que é o mesmo conteúdo. Mas se a sobreposição não é alta, não é de 100%, se ela é baixa, então supondo aqui nesse exercício que apenas 20% dos meus seguidores do Instagram me seguem lá no TikTok, então, tudo bem eu usar o mesmo conteúdo, porque eu estou sendo mais produtivo, eu estou reutilizando, estou reciclando o conteúdo, aquele conteúdo que é bom, já gastei tempo, energia, já investi nele. Eu posso sim usar o mesmo conteúdo, posso até testar, é válido para a gente fazer testes para ver se funciona ou não, em outras plataformas, porque há uma baixa sobreposição. Agora, mesmo que a sobreposição não seja tão baixa, mas seja em torno de 50%, a probabilidade do seu vídeo que está lá no Reels aparecer para a mesma pessoa lá no TikTok ainda assim é baixa, por mais que você tenha uma sobreposição de 50%. Porque o algoritmo não vai distribuir, assim, só porque ela te segue, ela vai entregar para 100% dos seus seguidores, a gente sabe disso. Nenhuma plataforma entrega o seu conteúdo para 100% dos seus seguidores, certo? Então ele vai entregar para uma amostra aqui no Instagram e para uma outra amostra lá no TikTok. E lá no TikTok, por sua vez, ele vai alcançar mais gente que nem te segue, inclusive, do que te segue e que se interessa por aquele assunto. Então, nesse pensamento lógico de sobreposição e de probabilidade, você pode usar sim o mesmo conteúdo, não seria um problema. Mas isso é só para você entender assim, já investi tempo, já investi dinheiro criando esse conteúdo, por que não? É melhor do que não fazer nada. É melhor do que não fazer shorts, é melhor do que não fazer TikTok e só ficar no Reels. Até porque as pessoas estão usando cada vez mais as plataformas de mídias sociais para procurar informações sobre produtos, serviços, empresas, mais do que o Google. E se você não está lá respondendo a essas pesquisas, você está perdendo oportunidade. Hoje, 64% dos brasileiros fazem pesquisas sobre produtos, serviços, empresas nas mídias sociais, o que significa que 64% das suas vendas em potencial dependem da sua encontrabilidade nas mídias. E se a pessoa estiver te procurando no TikTok, porque o TikTok tem uma busca melhor do que outras plataformas, com exceção ao YouTube, que o YouTube também é muito bom, você está perdendo oportunidade. E se o seu concorrente estiver lá, o fato é que você está perdendo para o seu concorrente. Então é melhor você pegar o seu mesmo conteúdo e colocar lá do que deixar de fazer, certo? Então essa é a primeira resposta. Aí a segunda resposta é o ideal. Qual que é o mundo ideal? É claro, você entender a dinâmica e as diferenças entre cada plataforma e criar um conteúdo nativo para cada uma. E o que tende a dar mais certo, tende a dar mais certo. E aí eu vou dar uma dica para vocês que é uma conclusão interessante que eu cheguei ontem junto com o Kelvin, contando o case de sucesso dele que vocês vão ver em breve no um dos próximos episódios aí. Se a gente testar primeiro um conteúdo no TikTok, e se ele funcionar primeiro no TikTok, há uma grande chance desse mesmo conteúdo em vídeo funcionar também lá no Reels. É mais verdade você testar um conteúdo primeiro no TikTok e se ele deu certo, também funcionar no Instagram, do que o contrário, do que você testar um vídeo no Reels e ter dado certo no Reels e você colocar ele no TikTok e dar certo no TikTok. Isso geralmente não tem funcionado. Mas por quê? Aí tem uma razão lógica do porquê. Porque o TikTok, ele foi pensado, de fato, para entregar conteúdo para quem se interessa pelo conteúdo. Ele não depende tanto do autor e dos seguidores que esse autor tem para distribuir esse conteúdo. Eles privilegiam de verdade o conteúdo em si. Eles mapeiam e tagueiam e classificam tudo que tem dentro do conteúdo a partir de inteligência artificial e começam a mostrar mais conteúdos semelhantes para as pessoas dentro da plataforma. Por isso que dentro do TikTok você pode ter 10 seguidores, mas ter 1 milhão de visualizações em um único vídeo. Foi o caso do case de sucesso que eu contei, que a gente vai contar no próximo episódio. Um vídeo viralizou com 24 milhões, sendo que tinha poucos seguidores.
Mas o fato é, se ele privilegia o conteúdo, se ele testa muito mais os interesses em torno do conteúdo, se esse conteúdo funciona no TikTok, porque ele foi validado lá e o TikTok ele privilegia o conteúdo, então esse conteúdo é muito interessante. É bem provável que ele funcione no Reels. Já no caso do Reels, quando você cria um Reels para testar primeiro lá, o Instagram ele vai levar em consideração o autor, os seguidores desse autor para distribuir esse Reels. Por isso que o Reels, atualmente, tem muita gente que entrega primeiro para seguidores, para depois furar essa bolha e começar a entregar para não seguidores. Então ele depende dos seguidores para entregar, para distribuir. TikTok não. Então essa distribuição dentro do Instagram não é exclusivamente dependente só do conteúdo em si, isso é muito bom, mas depende também da sua relação com seus seguidores, a proximidade dos seus seguidores com o seu perfil, a quantidade de vezes que os seus seguidores já te mandou inbox, já interagiu em outros conteúdos, ou seja, a proximidade de fato, a afinidade. Então depende de outros fatores. Nem sei se vocês sabiam disso, mas esse é um dos principais fatores do Instagram. Chama afinidade. Afinidade de 0 a 10. Seus seguidores têm mais afinidade, está mais perto de 10 ou mais perto de zero? A afinidade, por exemplo, quando uma pessoa te manda um inbox, a afinidade dela aumenta. Quando ela te segue, imediatamente a afinidade é 10, né? É o começo. E essa afinidade ela vai diminuindo à medida que, a partir do momento que ela te seguiu e ela não interagiu nos seus conteúdos, essa afinidade vai diminuindo. Pode perceber que quando você segue alguém, o conteúdo dessa pessoa aparece imediatamente para você no feed, porque ele quer testar a sua afinidade com aquele perfil. Passados 7 dias, que é sempre uma janela de 7 dias, passados 7 dias, se essa pessoa não interagiu nesse conteúdo, apesar de ter te seguido, essa afinidade vai ser mais perto de zero do que de 10 e o seu conteúdo para de aparecer para ela. Então, por isso que o Instagram depende muito dessa teoria dos grafos, que é a lógica por trás das redes sociais, principalmente no caso do Instagram, e o TikTok não é regido sob a teoria dos grafos. Então, faria mais sentido você testar primeiro o conteúdo do TikTok e, se funcionar lá, postar em outras plataformas, se você quiser fazer dessa forma. Legal. Então, vamos avançar aqui porque tem muita coisa ainda. E qual é o tipo de conteúdo que as pessoas querem ver no Instagram, em termos de teor? Em primeiro lugar, as pessoas querem ver coisas engraçadas. Em segundo, criativas. E terceiro, informativo. Em quarto, relaxante. E olha só que interessante, porque no TikTok, em primeiro lugar, também é engraçado. Segundo, também é criativo. E aí o TikTok vem relaxante já em terceiro. O Instagram vem informativo em terceiro. O que mostra pra gente que nos dois casos as pessoas entram nas mídias sociais, principalmente Instagram e TikTok, para passar um tempo, para passar um tempo. Ah, com exceção a quem trabalha com isso, como eu, talvez vocês, mas a maioria quer passar um tempo. E não adianta você querer forçar a barra indo contra a maré. A pessoa está lá para dar uma relaxada, para ver algo engraçado, para ver algo criativo e, no caso do Instagram, ver algo informativo. O que significa que quando a gente for pensar em conteúdo, na técnica que a gente vai aplicar, a gente pode aproveitar esses elementos. Eu posso aproveitar sei lá, se eu tiver, se couber dentro da minha brand persona ser engraçado ou engraçada, eu posso fazer isso nos conteúdos. No caso da MLabs em especial, a gente faz isso. A gente usa muito o infotenimento. Quem acompanha aí a escola social media da MLabs, no YouTube, nos recortes de vídeo com a Paula Tebet, faz tempo, faz quantos anos a gente está desenvolvendo conteúdo com a Paulinha? E justamente porque a Paula é essa pessoa engraçada, é essa pessoa criativa, e ela conhece bastante de mídias sociais a ponto de conseguir fazer um conteúdo que passa informação de valor, que educa também. E então a gente está ali usando as técnicas, em vez de tentar remar contra a maré e fazer uma coisa difícil das pessoas quererem consumir, não, elas estão querendo relaxar, eu vou ajudá-las a relaxar, mas ainda ao mesmo tempo se informar, se educar, tá? Então, esse é o ponto. Há diferenças para o Twitter e há diferenças para o YouTube? Sim. Então veja só que é diferente. Então, lá no caso do Twitter e no caso do YouTube, em primeiro lugar, as pessoas querem algo informativo. Então, no Twitter, ninguém entra para relaxar. Na verdade, a galera entra lá para tretar. A galera entra lá para acompanhar as notícias e tudo, mas essencialmente para colocar as suas opiniões ali. Mas querem ver algo informativo. E o YouTube também, informativo está em primeiro lugar. Engraçado está em segundo lugar no YouTube, mas informativo em primeiro, até porque o YouTube é o segundo maior buscador, onde as pessoas estão procurando o tempo todo informações nos seus micromomentos, né? Como fazer isso, como fazer aquilo,
querem tomar uma decisão, querem resolver um problema, então o YouTube é muito bom para isso. E não deixem de investir no YouTube. Eu mesmo comecei tardiamente a investir no YouTube, mas deveria ter feito isso antes. E falo para vocês, é a plataforma que está aí há mais tempo, né, do que todas as outras, paga dividendos, você cria um conteúdo que continua recebendo acessos e visualizações ao longo do tempo, te ajuda muito na indexação para SEO e tudo, então assim, funciona e tem o Shorts lá também, que aí já é mais parecido com a ideia do TikTok, com a ideia do Instagram, quando a gente fala de algo mais engraçado.